Você já parou para pensar quantas bênçãos recebeu antes mesmo de abrir os olhos hoje? O simples facto de respirar, de ter um novo dia pela frente, de acordar com vida, é motivo suficiente para louvar a Deus. A gratidão transforma completamente a nossa perspectiva sobre tudo. Quando começamos o dia agradecendo em vez de reclamando, algo poderoso acontece no nosso espírito. O coração enche-se de paz, a mente abre-se para as possibilidades e reconhecemos que cada momento é um presente do Pai Celestial que nos ama profundamente. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A Bíblia está repleta de exemplos que nos ensinam sobre o poder da gratidão. Quando olhamos para o Salmo 103, versículo 2, lemos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi sabia que precisávamos ser intencionais em lembrar das bondades de Deus. É tão fácil esquecer o que Ele já fez por nós quando estamos focados nos desafios do presente. Mas quando paramos e relembramos cada vitória, cada livramento, cada provisão que recebemos, o nosso coração enche-se de fé renovada. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma decisão consciente de reconhecer a mão de Deus operando na nossa vida. Quando agradecemos, estamos declarando que confiamos no caráter do Senhor, que sabemos que Ele é bom o tempo todo. Em 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo escreve: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que não diz para agradecer apenas pelas coisas boas, mas em tudo. Isto significa que mesmo nos momentos difíceis podemos encontrar razões para louvar. José do Egito é um exemplo perfeito disto. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido na prisão, ele tinha todos os motivos para viver amargurado. Mas José manteve um coração grato e fiel a Deus. Anos depois, ele pôde dizer aos seus irmãos que o que fizeram para o mal, Deus transformou em bem. A gratidão não nega a dor, mas escolhe confiar que Deus está no controle mesmo quando não compreendemos. Quando louvamos em meio à tempestade, declaramos que a nossa fé é maior que as circunstâncias. Vamos orar. Pai amado, neste momento abrimos o nosso coração diante de Ti com profunda gratidão. Obrigado por este novo dia que nos concedeste, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir. Reconhecemos que a vida é um presente precioso que vem das Tuas mãos generosas. Cada batimento do nosso coração é sustentado pelo Teu poder. Cada respiração que tomamos é prova da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que acordamos reclamando em vez de agradecendo. Perdoa-nos por focar no que nos falta, em vez de celebrar o que temos. Hoje escolhemos começar este dia reconhecendo que Tu és bom e que a Tua bondade dura para sempre. Obrigado porque enquanto dormíamos Tu estavas cuidando de nós. Obrigado porque nos guardaste durante a noite e nos trouxeste em segurança até esta manhã. Senhor, agradecemos pela nossa família, por cada pessoa que colocaste ao nosso lado, pelos laços de amor que nos unem. Obrigado pelos nossos pais que nos deram a vida, que sacrificaram tanto por nós. Abençoa-os com saúde, com paz, com alegria. Se já partiram para a Tua presença, guarda as memórias preciosas que temos deles. Obrigado pelos nossos filhos, que são herança Tua. Cada sorriso deles ilumina os nossos dias. Protege-os, Senhor. Guarda-os de todo mal. Que cresçam no Teu caminho, conhecendo-Te desde cedo. Obrigado pelo nosso cônjuge, pelo companheiro ou companheira que caminha ao nosso lado. Fortalece o nosso casamento. Renova o amor entre nós. Onde há desentendimentos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Obrigado pelos nossos irmãos, pelos familiares que tornam a jornada mais leve. Pai, agradecemos pelos nossos amigos verdadeiros, aqueles que estão presentes não apenas nos momentos de alegria,
mas também nos dias difíceis. Obrigado por quem nos escuta sem julgar, por quem ora por nós, por quem nos encoraja quando estamos desanimados. Que sejamos também esse tipo de amigo para os outros. Senhor, obrigado pela nossa casa, pelo teto que nos abriga, pelas paredes que nos protegem. Há quem durma nas ruas esta noite, há quem não tenha um lugar seguro para descansar. Mas Tu nos deste um lar. Que nunca tomemos isso como garantido. Obrigado pela cama onde dormimos, pelo travesseiro onde repousamos a cabeça. Obrigado pela água limpa que bebemos, pelo alimento que temos na mesa. Tantos no mundo não têm o básico, mas Tu nos provês abundantemente. Ensina-nos a valorizar cada pequena bênção. Senhor, agradecemos pela nossa saúde, pelo corpo que funciona, pelos órgãos que trabalham em harmonia sem que precisemos pensar nisso. Obrigado pelos olhos que enxergam a beleza da Tua criação, pelos ouvidos que escutam palavras de amor, pela boca que pode louvar o Teu nome. Obrigado pelas mãos que trabalham, pelos pés que nos levam aonde precisamos ir. Há quem enfrente doenças graves, quem esteja em hospitais lutando pela vida. Mas Tu nos deste força e vitalidade. Se há alguma enfermidade no nosso corpo, cremos que Tu és o Deus que cura. Toca-nos com o Teu poder restaurador. Obrigado pela saúde mental, pela capacidade de pensar, de raciocinar, de lembrar. Guarda a nossa mente de pensamentos destrutivos, de ansiedades paralisantes. Enche-nos com a paz que excede todo entendimento. Pai, agradecemos pelo nosso trabalho, pela oportunidade de usar os talentos que Tu nos deste, de contribuir para a sociedade, de prover para a nossa família. Há tantos que buscam emprego e não encontram. Há tantos que acordam sem saber como sustentarão os seus. Mas Tu nos abençoaste com uma fonte de renda. Que sejamos diligentes no que fazemos, trabalhando como se fosse para Ti e não para homens. Abençoa o nosso empregador, os nossos colegas de trabalho. Que sejamos luz nesse ambiente, testemunhando do Teu amor através das nossas ações. Se estamos desempregados neste momento, cremos que Tu tens um plano. Abre portas que ninguém pode fechar. Conduz-nos à oportunidade certa no tempo certo. Obrigado porque a Tua provisão nunca falha. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Senhor, agradecemos pela salvação que recebemos através de Jesus Cristo. Não há gratidão maior do que esta. Éramos pecadores destinados à condenação eterna, mas Tu enviaste o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus levou os nossos pecados na cruz, derramou o Seu sangue precioso para nos lavar e purificar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno. E porque Ele vive, nós também viveremos. Obrigado porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado porque temos a promessa da vida eterna. Este mundo não é o nosso lar final. Um dia estaremos na Tua presença para sempre, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem sofrimento. Pai, agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso consolador, o nosso guia, o nosso mestre. Quando não sabemos como orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos convence do pecado, nos guia em toda a verdade, nos capacita para o serviço. Obrigado pelos dons espirituais que nos concedeste. Cada um de nós recebeu pelo menos um dom para edificar o corpo de Cristo. Que usemos esses dons com fidelidade e amor. Obrigado pelo fruto do Espírito que Ele produz em nós. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que essas qualidades sejam cada vez mais evidentes na nossa vida. Senhor, enche-nos novamente com o Teu Espírito. Que Ele nos capacite para vivermos de maneira digna do Evangelho. Senhor, agradecemos pela Tua palavra. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nela encontramos direção, consolo, correção, esperança. Cada promessa registrada nas Escrituras é sim e amém em Cristo Jesus. Obrigado, porque a Tua palavra não volta vazia.
mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. Perdoa-nos pelas vezes que negligenciamos a leitura bíblica, que deixamos a nossa Bíblia acumular poeira. Desperta em nós fome e sede pela tua palavra, que ela seja mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Abre os nossos olhos para vermos maravilhas na tua lei. Grava os teus mandamentos no nosso coração, que meditemos neles de dia e de noite. Senhor, obrigado porque a tua palavra permanece para sempre, mesmo quando o céu e a terra passarem. Pai, agradecemos pela igreja, pela comunidade de fé à qual pertencemos. Obrigado pelos nossos pastores que nos ensinam a palavra com fidelidade, que cuidam das nossas almas, que oram por nós. Fortalece-os, Senhor, dá-lhes sabedoria para liderar. Protege-os das ciladas do inimigo. Obrigado pelos irmãos e irmãs em Cristo que caminham conosco. Juntos somos mais fortes. Quando um cai, o outro levanta. Que haja unidade entre nós, amor genuíno, perdão mútuo. Perdoa-nos pelas divisões, pelas fofocas, pelas críticas destrutivas. Ajuda-nos a nos amarmos uns aos outros como tu nos amaste. Obrigado pela oportunidade de servir na tua casa, de usar os nossos dons para abençoar os outros. Que a nossa igreja seja uma luz na comunidade, um farol de esperança num mundo perdido. Senhor, agradecemos pelas oportunidades de crescimento que nos dás. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para desenvolvermos caráter, para fortalecermos a nossa fé. Obrigado porque tu não desperdiças as nossas dores. Tu usas tudo para o nosso bem e para a tua glória. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que será revelada em nós. Estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Cada provação está produzindo em nós um peso eterno de glória. Senhor, ajuda-nos a não desperdiçar os nossos sofrimentos, que aprendamos as lições que desejas ensinar-nos, que saiamos do fogo mais purificados, mais parecidos com Jesus. Pai, agradecemos pelas bênçãos que nem sempre reconhecemos. Obrigado pelo sol que nasce cada manhã, iluminando o mundo e aquecendo a terra. Obrigado pela chuva que rega as plantas e enche os rios. Obrigado pelas estações do ano, cada uma com a sua beleza única. Obrigado pelas flores que embelezam os jardins, pelos pássaros que cantam ao amanhecer, pelas estrelas que brilham no céu noturno. Toda a criação declara a tua glória. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo oxigênio produzido pelas árvores. Obrigado pelos oceanos vastos, pelas montanhas majestosas, pelos vales verdejantes. Senhor, tu criaste tudo isso para nós. Perdoa-nos por poluirmos a tua criação, por não cuidarmos bem do planeta que nos confiaste. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis da terra. Senhor, agradecemos pelas pequenas alegrias do dia a dia. Por uma xícara de café quente pela manhã, por um abraço carinhoso, por um sorriso sincero. Obrigado pela música que alegra o coração, pelos livros que expandem a mente, pelas conversas significativas que aquecem a alma. Obrigado pelos momentos de descontração, pelo riso que faz bem como remédio. Obrigado pelos hobbies que nos relaxam, pelas atividades que nos trazem satisfação. Senhor, tu nos deste tudo ricamente para desfrutarmos. Perdoa-nos quando nos tornamos tão sérios que esquecemos de apreciar as coisas simples. Ajuda-nos a encontrar alegria nas pequenas coisas. Que tenhamos olhos para ver as tuas bênçãos escondidas nos detalhes do cotidiano. Obrigado porque a alegria do Senhor é a nossa força. Enche-nos com essa alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Pai, agradecemos pelas vitórias que já conquistamos. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, cada montanha escalada. Obrigado porque tu lutaste por nós quando não tínhamos forças. Obrigado porque abriste caminhos onde parecia não haver saída. Lembra-nos das vezes que estavas prestes a desistir, mas tu nos sustentaste. Lembra-nos dos milagres que já testemunhamos, das orações que foram respondidas,
dos impossíveis que se tornaram possíveis. Se tu fizeste no passado, farás novamente. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó continua derrubando barreiras. O Deus que ressuscitou Lázaro continua trazendo vida onde há morte. Senhor, edifica em nós um memorial das tuas obras poderosas, que nunca esqueçamos o que tu já fizeste. Senhor, agradecemos pela liberdade que desfrutamos. Há países onde os cristãos são perseguidos, onde não podem adorar livremente, onde são presos e mortos por causa da fé. Mas tu nos permitiste viver num lugar onde podemos louvar o teu nome sem medo. Obrigado pela liberdade de consciência, pela liberdade de expressão, pela liberdade de reunião. Que nunca tomemos essas liberdades como garantidas. Ora pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição ao redor do mundo. Fortalece-os, consola-os, liberta-os, que o sangue dos mártires continue sendo semente da Igreja. Senhor, obrigado pela paz no nosso país. Há nações devastadas pela guerra, onde famílias são separadas, onde crianças crescem em meio à violência. Mas tu nos concedeste viver em relativa paz. Intercedemos pelas nações em conflito. Traz paz onde há guerra, reconciliação onde há ódio. Pai, agradecemos pela educação que recebemos, pela oportunidade de aprender, de desenvolver a nossa mente, de adquirir conhecimento. Obrigado pelos professores que investiram em nós, que acreditaram no nosso potencial, que nos desafiaram a sermos melhores. Se tivemos acesso à escola, isso é um privilégio que milhões no mundo não têm. Obrigado pelas habilidades que desenvolvemos, pelas competências que adquirimos. Que usemos o nosso conhecimento para abençoar os outros e honrar-te. Senhor, abençoa as escolas, os professores, os estudantes. Que a educação seja acessível a todos. Protege as nossas crianças e jovens dos perigos que enfrentam nos ambientes escolares. Guarda-os de más influências, de drogas, de violência. Que cresçam em sabedoria e estatura e em graça diante de Deus e dos homens como Jesus cresceu. Senhor, agradecemos pelos talentos e dons naturais que nos concedeste. Cada pessoa é única, criada com propósito específico. Obrigado pelos nossos talentos artísticos, pelas nossas habilidades manuais, pela nossa capacidade de liderança. Obrigado pela criatividade que flui de nós, pela capacidade de resolver problemas, pelo dom de comunicar. Alguns têm o dom de ensinar, outros de servir, outros de encorajar. Cada dom é importante no corpo de Cristo. Perdoa-nos quando comparamos os nossos dons com os dos outros, quando invejamos o que não temos em vez de celebrar o que temos. Ajuda-nos a desenvolver os talentos que nos deste. Que não os enterremos como o servo mau da parábola, mas que os multipliquemos para a tua glória. Senhor, que tudo o que fizermos seja feito com excelência, como para ti. Pai, agradecemos pelas segundas oportunidades que nos dás. Quantas vezes falhamos, pecamos, caímos, mas tu nos levantaste novamente. Obrigado porque as tuas misericórdias são novas cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado porque quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não guardas rancor, não nos tratas segundo os nossos pecados, nem nos retribuis conforme as nossas iniquidades. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afastas de nós as nossas transgressões. Senhor, ajuda-nos a não vivermos no passado, presos à culpa e à vergonha. Se tu já nos perdoaste, quem somos nós para não nos perdoarmos? Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de acertar, de fazer melhor, de honrar-te com as nossas escolhas. Senhor, agradecemos pelos recursos que temos à nossa disposição, pela tecnologia que facilita a nossa vida, pelos meios de transporte que nos conectam, pela internet que nos dá acesso à informação. Obrigado pelos hospitais onde recebemos cuidados médicos, pelos medicamentos que curam doenças, pelos profissionais de saúde dedicados.
Obrigado pelos serviços públicos que funcionam, pela eletricidade que ilumina as nossas casas, pela água encanada que chega às nossas torneiras. Tantas pessoas no mundo não têm acesso a essas coisas básicas. Senhor, que sejamos gratos pelo que temos. Que usemos os recursos de forma responsável e sábia. Ajuda-nos a não desperdiçar, a não viver além das nossas possibilidades. Que sejamos generosos com aqueles que têm menos. Ensina-nos a compartilhar as nossas bênçãos, sabendo que é mais bem-aventurado dar do que receber. Pai, agradecemos pela esperança que temos em Ti. Não importa quão difícil seja a situação, sabemos que Tu estás no controlo. Não importa quão escura seja a noite, sabemos que amanhã virá. Obrigado porque a nossa esperança não está baseada nas circunstâncias, mas na Tua fidelidade imutável. Tu prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tu prometeste que nunca nos deixarás nem nos desampararás. Tu prometeste que estarás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Tu és fiel às Tuas promessas. Senhor, quando olhamos ao nosso redor e vemos tanto caos, tanta injustiça, tanto sofrimento, é fácil perder a esperança. Mas Tu nos lembras que este mundo não é tudo o que existe. Há um reino eterno que nos aguarda. Há uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Mantém os nossos olhos fixos nessa esperança gloriosa. Senhor, agradecemos pela paciência que tens conosco. Somos falhos, imperfeitos, inconstantes. Há dias que Te buscamos fervorosamente, outros dias que Te ignoramos completamente. Há momentos que obedecemos prontamente, outros momentos que resistimos teimosamente. Mas Tu não desistes de nós. Tu continuas trabalhando em nós, moldando-nos, transformando-nos. Obrigado porque não nos tratas segundo merecemos. Se assim fosse, estaríamos perdidos. Mas Tu és rico em misericórdia e grande em amor. Perdoa a nossa inconstância, a nossa frieza espiritual, a nossa falta de compromisso. Acende novamente em nós o primeiro amor. Que voltemos a Te buscar com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças. Senhor, completa a boa obra que começaste em nós. Não pares até que sejamos conformados à imagem de Cristo. Pai, agradecemos pelas pessoas que colocaste no nosso caminho para nos abençoar. Aquele estranho que nos ajudou num momento de necessidade. Aquele vizinho que se tornou amigo. Aquele colega que nos encorajou quando estávamos desanimados. Obrigado porque Tu usas pessoas para demonstrar o Teu amor por nós. Cada gesto de bondade que recebemos vem, em última análise, de Ti. Senhor, ajuda-nos também a sermos instrumentos de bênção na vida dos outros. Que sejamos sensíveis à Tua voz quando nos chamas para ajudar alguém. Que não fechemos os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Obrigado porque quando servimos os outros, estamos servindo a Ti. Quando damos um copo de água fria a um pequenino, é como se o dessemos a Ti mesmo. Senhor, agradecemos pela força que nos dás para enfrentar cada dia. Há manhãs que acordamos sem vontade, sem energia, sem motivação, mas Tu nos levantas. Tu renovas as nossas forças. Obrigado porque quando estamos fracos, Tu és forte. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não dependemos das nossas próprias forças, mas do Teu poder que opera em nós. Senhor, há batalhas pela frente que ainda não conhecemos. Há desafios que teremos de enfrentar. Mas não tememos, porque Tu vais à nossa frente. Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Debaixo das Tuas asas encontramos refúgio. A Tua verdade é o nosso escudo e broquel. Fortalece-nos no homem interior pelo Teu Espírito. Reveste-nos com toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Pai, agradecemos pelo futuro que Tens preparado para nós. Não sabemos o que o amanhã reserva, mas sabemos quem guarda o amanhã. Não conhecemos todos os detalhes do plano que Tens para a nossa vida, mas confiamos que é um plano de bem e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Esta vida
é apenas o começo. A eternidade nos aguarda. Um dia, estaremos face a face contigo. Veremos Jesus como Ele é. Não haverá mais pecado, nem tentação, nem lutas. Estaremos finalmente em casa. Senhor, até que esse dia chegue, ajuda-nos a vivermos de maneira digna da nossa vocação. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor. Que outros vejam Cristo em nós e desejem conhecê-lo também. Usa-nos para expandir o Teu reino aqui na terra. Senhor, agradecemos por todas as bênçãos que nem sequer conhecemos, pelos perigos dos quais nos livraste sem que soubéssemos, pelas orações que foram respondidas antes mesmo de as fazermos, pelas portas que fechaste para nos proteger, pelos planos que frustraste porque não eram o melhor para nós. Obrigado porque Tu vês o quadro completo enquanto nós vemos apenas uma pequena parte. Obrigado porque os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e os Teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Mesmo quando não compreendemos, escolhemos confiar. Mesmo quando não vemos, escolhemos crer. Senhor, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, queremos Te reconhecer para que endireites as nossas veredas. Pai, agradecemos porque este dia é uma dádiva preciosa. Não sabemos quantos dias nos restam nesta terra. Cada manhã que acordamos é um milagre. Obrigado por mais 24 horas para amar, para servir, para fazer a diferença. Que não desperdicemos este dia. Que o vivamos com intencionalidade e propósito. Que cada palavra que sairmos da nossa boca seja temperada com sal. Que cada ação reflita o Teu amor. Que cada decisão honre o Teu nome. Senhor, no final deste dia, que possamos deitar a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que vivemos para a Tua glória. Que não tenhamos arrependimentos desnecessários. Que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Abençoa este dia desde o nascer até ao pôr do sol. Que seja um dia de vitórias, de alegrias, de bênçãos abundantes. Senhor, o nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por nos ouvires sempre. Obrigado pela Tua presença constante que nunca nos abandona. Obrigado por seres um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Hoje saímos deste momento de oração cheios de alegria e paz, conscientes de que estamos debaixo da Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta atitude de gratidão, enquanto caminhamos na Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, a nossa alma se derrama em ações de graças pela Tua fidelidade que não tem fim. Obrigado por atenderes às nossas orações, por caminhares conosco em cada momento, por nunca nos deixares sós. Reconhecemos a bênção imensa de despertar com esperança renovada, sabendo que vivemos protegidos pela Tua mão poderosa. Declaramos que cada novo amanhecer é uma oportunidade sagrada para Te honrarmos em tudo o que fazemos, em cada palavra, em cada pensamento. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração e trouxe bênçãos para a sua vida, peço que a compartilhe com alguém que precisa de encorajamento hoje. Escreva Amém nos comentários como confirmação da sua fé e do seu compromisso de viver em gratidão. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mensagens que edificarão a sua caminhada espiritual e fortalecerão a sua comunhão com Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que as suas mãos tocarem. Que este dia seja marcado pela presença gloriosa de Deus em cada momento. Vá em paz, amado irmão, amada irmã, sabendo que o Senhor vai à sua frente, preparando o caminho. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida.